Bom, boa noite aí a todos. Mais uma vez, depois da brilhante colocação do capitão Franco, né? E do tenente Felipe Flora. É muito importante esse balizamento, né? E amanhã na prática e sábado a coisa ela fica ainda mais clara sobre essa interação e a divisão dos papéis, né? E que depois de um tempo de atuação você percebe que fica tudo tão fluido por se trabalhar em conjunto. Eu acho que é isso que a gente tem buscado fazer, o que a provedora do animal, os bombeiros, a Universidade Lusófona, as equipes médicas veterinárias aqui também têm feito. E hoje nós vamos especificar, vamos entrar aí em alguns conceitos sobre o resgate técnico aplicado aos equinos e bovinos, sobretudo, né, aos grandes animais no ambiente aquático. E o primeiro ponto, né, essas imagens estão disponíveis em um manual, mas elas são importantes porque eu devo lembrar, e aqui nós não estamos falando de um ambiente de águas profundas, eu estou falando de uma condição pequena e controlada, só que eu devo lembrar que nós conversamos ontem, o comportamento natural de equinos e bovinos, ele por vezes, por serem animais predados, é um comportamento hostil, sobretudo em situações de emergência, e quando ainda se envolve a condição de água, a água por si só, ela é um ambiente hostil, tanto para nós seres humanos, quanto para as mais variadas espécies animais que não são do habitat natural ali, que não são oriundos da água. Então nós dizemos que por mais que exista a condição de familiaridade pontual de alguns indivíduos com a água, por exemplo, os búfalos, como nós comentamos, são animais que têm uma tendência a ficar muito bem em água, mas equinos e bovinos nós sabemos, assim como nós seres humanos, que em determinadas situações, sobretudo de estresse, dentro do ambiente aquático, isso é algo muito perigoso, né? E que não leva desaforo para casa. Nós dizemos que na água nós não podemos errar, porque errou na água, possivelmente aí eu evolua para uma condição muito mais grave, né? E a grande questão essas duas fotos mostram o quão importante é um trabalho organizado, um trabalho já doutrinado, para que nós possamos evitar acidentes, porque eu estou falando aí de animais de 200, 300 quilos ou 500, 600 quilos, a depender das raças. Por exemplo, aqui em Portugal não são cavalos pequenos, portanto, dizemos aí do extremo cuidado e como nós devemos ser metódicos na execução dos planos de ação no resgate técnico de grandes animais no ambiente aquático. E avançando um pouquinho mais, é claro que apesar de não ser um ambiente primariamente, genuinamente de seres humanos e dos grandes animais, nós sabemos que equinos e bovinos são bons nadadores. E isso é uma verdade, né? Nós temos, inclusive, do ponto de vista de condicionamento físico, na medicina equina, nos equinos atletas, nós temos a prática em muitos aras, aí, muitas fazendas, por vezes a piscina como um lance ali de preparo físico, os próprios bovinos, pegando o exemplo do Brasil, na região do Pantanal, na época em que se tem as cheias, os bovinos eles são atravessados a nado, mas eu devo lembrar que esse não é o habitat natural. E apesar de serem bons nadadores, por vezes nós temos condições extremas e que vão fazer com que esses animais facilmente entrem em fadiga. O exemplo é o mesmo do ser humano. Se eu pego uma piscina no ambiente controlado, estou de férias para poder passear e eu entro na piscina e me proponho a nadar, existe uma realidade ali, um contexto de tranquilidade. Mas a partir do momento, como o capitão Franco bem colocou, as situações de estresse elas são colocadas. Eu tenho muitas das vezes um cenário hostil, eu não estou efetivamente preparado ali com EPIs, né? Isso tudo torna-se muito perigoso. E para os grandes animais, sobretudo pela questão comportamental, anatômica e fisiológica, eles facilmente entram em fadiga. E basicamente, aqui de maneira superficial, por dois grandes fatores. O primeiro é que existe uma grande dificuldade da sustentação cervical. Apesar dos cavalos e dos bovinos serem bons nadadores, como nós comentamos, existe uma grande dificuldade com que esse animal sustente a sua cervical por muito tempo para cima, fazendo com que a narina, sobretudo, fique fora da água. Então percebe-se uma fadiga cervical, né, das estruturas
de musculatura e da própria, obviamente, os ligamentos nucais, toda a parte anatômica ali que acaba sofrendo, fadigando e rápido numa situação de estresse, esse animal tende a perder a sustentação cervical. E fato que se ele perde a sustentação cervical, ele está a um passo de se afogar. E em segundo ponto, que não necessariamente é nessa ordem, isso vai depender de multifatores, eu tenho uma fadiga muscular generalizada. Por vezes esse animal brigando com a correnteza, ou por vezes até por conta do cenário, ele entra num quadro de exaustão, de fadiga muscular muito rápida, por esforço excessivo, e por vezes associado a um quadro de hipotermia. Nós sabemos que a hipotermia, ela gera uma vasoconstrição periférica, ou seja, eu tenho menos aporte de sangue para a região da musculatura periférica e claro que o trabalho muscular ele fica prejudicado, a mobilidade ela fica prejudicada e esses animais passam a ser candidatos aí, a um afogamento de maneira muito rápida. Em específico, nessa foto aqui de cima, é um dos acessos que nós trabalhamos no Rio Grande do Sul e esse cavalo foi um dos cavalos que foi retirado a nado por populares e logo após a ser retirado já praticamente desfalecido da água, né, ele adotou o decúbito e não ficava em posição quadrupedal. Né? Então, e esse é um fator de manejo muito complexo do ponto de vista clínico no pós ali encaminhamento, na retirada das águas para o cuidado clínico, porque o grau de lesão muscular ele vai repercutir, os médicos veterinários sabem bem disso, numa condição metabólica, sistêmica, né, orgânica grave e de difícil reversão por vezes. Então é importante entendermos isso. São animais bons nadadores, podem se adaptar ao ambiente aquático, só que em situações extremas facilmente pode evoluir a fadiga e isso ser determinante. Um ponto que nós devemos, obviamente, pensar é, diante disso, principalmente analisando essa foto, será que vale a pena se arriscar? O capitão ele foi muito feliz quando ele colocou toda a sistemática, elencando um plano ali de ação, e é muito importante eu refletir sobre isso, porque, diferentemente de outras espécies, a partir do momento em que eu me proponho a entrar numa água, sobretudo profunda, a nado e conduzir a nado esse cavalo, eu estou me colocando em risco, colocando toda a equipe em risco e também o próprio animal quanto à ajuda que eu preciso fornecer. Lembrem-se que ele vai entrar em desespero e esse cavalo, com o seu olhar aí que vocês estão vendo na foto, por si só ele fala, né? A expressão, a linguagem corporal desse cavalo mostra o quão desesperado ele está. E percebam também o ambiente. As pessoas, temos um dos operadores ali, né? Um dos voluntários, talvez puxando ele pelo cabresto, mas os demais não parecem fazer uso de nenhum tipo de EPI, de flutuação. É uma área cheia de galhos, de cipós, e que facilmente esse animal, uma pessoa pode ficar presa por ali, considerando talvez até uma condição de correnteza. Então percebam que não vale a pena se arriscar e sim devemos planejar. E hoje aqui nós vamos ver o objetivo principal, é ver os passos que podem ser dados e os métodos que podem ser utilizados para esse tipo de ação. Outro ponto muito importante e que por vezes, sobretudo nos animais que são mais mansos e permitem um acesso direto, um manejo direto, um conhecimento básico sobre comportamento e manejo pode acelerar o processo. Aqui nós vemos algumas fotos e que geralmente elas acontecem, né, numa situação de desespero, ou seja, já faltou um planejamento de um plano de contingência de evacuação preliminar, sobretudo nesses eventos em que hoje estávamos discutindo até na hora do almoço. Hoje a tecnologia ela permite um monitoramento e uma previsão ali, por mais que não seja tão longínqua, por vezes ela mas permite uma previsão de tomada de ação, de evacuação de área. Nós estamos vendo isso, né, no furacão Helena e agora no Milton, que afetou a Flórida. As pessoas foram avisadas com pelo menos 48 horas de antecedência para a mobilização e evacuação. É fato que não é um processo fácil, mas a partir, como nós falamos ontem, do momento em que estamos treinados para esses tipos de ação, e nós devemos treinar periodicamente essa evacuação,
é fato que tudo gera, evolui de uma maneira mais rápida e de uma maneira mais célere. O que nós devemos entender é, aqui, por uma questão comportamental e de manejo, é óbvio, principalmente um bovino, aqui estamos falando de bovinos que são manejáveis, que permitem ali um acesso, nós devemos considerar que o bovino, sobretudo quando eu realizo esse movimento de puxá-lo, né, estando à frente dele, dificilmente esse animal progride. Eu fico ali naquela briga, naquele cabo de guerra, né, puxando esse animal, e por vezes eu não tenho solução alguma diante desse fato. Então é importante esse conhecimento e lembrar que tanto o bovino quanto equinos, mas sobretudo o equino, eles trabalham, né, eles compreendem esse manejo sempre numa determinação de pressão seguida de alívio. Então eu tenho que gerar uma pressão no cabresto para mostrar a direção, mas rapidamente eu devo aliviar. Sobretudo o equino, que é o mais manejável dentre as espécies de grandes animais, ele compreende dessa maneira. Eu gero uma pressão e logo em seguida eu alivio, e ele tem como entendimento a condição de que é ali que ele deve seguir. Ao passo que se eu começo a puxá-lo de uma maneira desenfreada, cria uma pressão cada vez maior, pelo comportamento de presa, de fuga, ele vai, obviamente, brigar e ir para o lado contrário. E como nós vimos ontem, seja no fogo, seja na água, esse tipo de comportamento que por vezes eu preciso de rapidez, acaba sendo exatamente o contrário. Então são medidas simples e que nós já presenciamos na prática, inclusive médicos veterinários que tentam adotar esse tipo de comportamento e a situação não se resolve. Uma simples condição de manejo adaptada ali, ela já é possível para nós avançarmos. Um outro ponto importante, nós sabemos que, sobretudo nos grandes desastres e catástrofes, existe uma comoção muito grande, uma sensibilidade muito grande. Esses dois casos são famosos, sobretudo o mais recente, o caso do cavalo caramelo, que ganhou as mídias internacionais, só que não devemos nos esquecer que, acima de tudo, existe um trabalho profissional, sempre balizado nos preceitos éticos, técnicos, científicos e legais, e, sobretudo, envolvendo água em conjunto. Quando foi falado sobre esse nosso treinamento, de pronto, já até pela nossa união, já de anos, nesse nosso trabalho conjunto, nós não pensamos em vir para cá sem que houvesse integração com os bombeiros. Então, se só fosse eu dando treinamento aqui para vocês, nós teríamos aí grande parte de treinamento limitado, justamente porque nós precisamos dessa expertise do salvamento aquático. E é isso que traz resultado. E já emendando esse tema, né, já colocando essa sistemática, nós devemos entender, esses treinamentos, eles aconteceram no ano de 2021, esses dois em específico, e nós, ainda de uma maneira muito rudimentar, ainda de uma maneira muito simples, mas dentro da nossa realidade, treinamos e balizamos procedimentos que foram aprendidos nos países de primeiro mundo para a nossa realidade. E nós permanecemos aí um longo período sem, de fato, o emprego desse treinamento em específico sobre as técnicas paralelas de barco, interna, só que não por isso deixávamos de treinar. Até o ano passado, especificamente no fim do ano, naquele treinamento conjunto que nós comentamos ontem, né, tivemos a oportunidade aqui na Escola de Bombeiros, como o Tenente Flora comentou ontem, de fazer o treinamento conjunto entre bombeiros e médicos veterinários em conceitos básicos para o bombeiro e para veterinários, por uma maior integração. Então, fim do ano passado, continuamos esse treinamento, então nós podemos ficar, existe até uma frase, né, 100 anos sem ser acionados, mas não se quer deixar um dia de estar preparado. Então, mesmo que as ocorrências não aconteçam, a prontidão, eu estar pronto, deve acontecer. Nós sempre elucubramos ali as ideias mais talvez fantasiosas dentro do resgate, mas que faz com que nós estejamos preparados quando elas acontecem. Então, treinamento constante e periódico, ele deve acontecer. Falávamos ontem também sobre isso, né? Sobretudo o Capitão Franco. Não adianta eu aprender essa técnica e guardá-la na gaveta e nunca mais aprimorá-la. Eu preciso, de maneira periódica, sobretudo na água, que não é um ambiente, via de regra, em que naturalmente o ser humano se sente confortável. E aí entra um ponto muito interessante, a ideia dessa foto é exatamente assustar ali com um monte de frases, né? Fica algo muito confuso, porque é exatamente dessa maneira
que nós nos sentimos diante de uma ocorrência, seja no cotidiano ou em desastres e catástrofes, sobretudo, com uma equipe de reconhecimento. Eu preciso entender que existe uma limitação, sobretudo nos desastres e catástrofes, eu tenho uma limitação de mobilidade. Então, por vezes, eu vou com o veículo até determinado ponto, depois eu preciso avançar a pé por um outro longo percurso e aí sim colocar as embarcações na água e a partir desse momento desenvolver o meu cenário de busca. Nós vimos muito isso no Cavalo Caramelo e posteriormente eu vou comentar um pouquinho algumas questões também, como o Capitão Franco comentou. Mas eu devo lembrar que eu preciso de uma equipe com superioridade relativa para fazer o reconhecimento. O que seria o conceito de superioridade relativa? Eu tenho um efetivo pequeno, mas que é tão capacitado que ele funciona como se fossem diversos, como se fosse um grande exército ali de pessoas, né? Então, a superioridade relativa, ela trabalha nisso. Então, geralmente, meu efetivo ele é limitado, ele é pequeno, eu tenho uma grande quantidade de animais, eu tenho cenários de alto risco, tanto o ambiental quanto a nível de condições climáticas. São resgates ou são incursões que geralmente duram longos períodos por conta da própria configuração e eu tenho restrição de material. Assim como foi falado pelo Tenente Flora ontem, a embarcação, por vezes, ela não vai me permitir com que eu leve todo o recurso que eu precise. Ela não vai me permitir levar material extra, né, para segurança, justamente porque existe um limite de peso, existe um limite de espaço e de equilíbrio, muitas das vezes, dentro dessa embarcação. Então, uma equipe experiente de reconhecimento para fazer a primeira triagem, ela é muito importante para que nós possamos elencar, focado nos animais, quais serão os recursos dispostos àquele tipo de resgate. E essa é a grande chave na comunicação para que nós possamos aí avançar a uma boa resposta. E aí, antes de eu rodar esse vídeo, é óbvio que são muitos pontos a serem considerados, mas focado nos animais. O que eu preciso avaliar, e essa avaliação ela é sempre em conjunta, tá, pessoal? O médico veterinário, como nós reforçamos aqui, ele não trabalha sozinho, ele precisa estar amparado ali junto aos profissionais de salvamento e às forças de segurança. Mas o primeiro ponto eu vou avaliar o cenário, né? Vou até colocar o vídeo para rodar aqui, para que nós possamos ali alinhar, né? Então, o primeiro ponto, eu avalio o cenário, eu levanto os riscos que estão ali. Mediante esses riscos, eu vou mitigá-los, ou seja, eu vou trabalhar para minimizar, isentá-los será impossível, mas como que eu posso, né, minimizar esses riscos, quais as medidas que eu posso tomar? Por vezes, na questão animal, eu vou ter que considerar, sobretudo nos grandes, a condição de rebanho e indivíduo. Ou seja, eu preciso lidar agora com múltiplas vítimas, ou seja, com diversos animais. Eu falo que dezenas, centenas de animais, ou não, eu estou falando de um indivíduo. No caso do caramelo, era um indivíduo. No caso dos equinos que nós resgatamos nas escadas, eu falo de 2 indivíduos. Agora, aqui nesse vídeo, eu faço um levantamento de um rebanho e multiespécies. Eu tenho equinos, eu tenho bovinos, eu tenho muares, eu tenho animais vivos, animais mortos, eu tenho restrições de entrada. Então, tudo isso vai fazer parte de um processo no quinto tópico aí, que é a triagem. E a triagem, né, é uma temática muito profunda e ela pode ser feita e deve ser feita quanto ao cenário. Então eu vou triar o tipo de cenário que eu tenho, envolvendo inclusive múltiplas vítimas ou não, e posteriormente eu vou fazer a triagem propriamente dita daquele animal, daquele indivíduo ou daquele rebanho, especificamente apontando inclusive condições clínicas, como foram faladas, e aí como médico veterinário nós temos talvez a possibilidade tanto de uma avaliação clínica de triagem direta, ou seja, eu vou examinar esse animal, eu tenho acesso direto a ele, ou de uma maneira indireta, eu não tenho de primeiro ponto, como nós fizemos no caramelo, um acesso estabelecido a ele, eu não consigo tocar nele para realizar um exame num primeiro momento, mas pela avaliação comportamental, pela postura, eu posso, de uma maneira subjetiva, claro, tirar alguns dados que podem ser determinantes para a escolha do método de resgate a ser instituído.
E claro, com base em todos esses pontos, eu vou determinar, olha, realmente, como nós pegamos no Rio Grande do Sul, animais que estavam quase se afogando e exigiam uma ação imediata da equipe de reconhecimento. Ou não, eu consigo ainda me organizar e elaborar uma ação de curto a médio prazo para que eu possa ter maiores recursos ou pensar ali nas melhores estratégias, vislumbrando os maiores riscos envolvidos. E aí entra um ponto importante, eu queria dividir com vocês. Esse caso ele nos tocou demais no Rio Grande do Sul, porque nós estávamos monitorando, né? Então aqui esse slide ele nos convida a refletir sobre as falhas na gestão, no gerenciamento, o quão elas vão custar caro e por vezes vão custar muito caro. E esse caso em específico nos marcou porque desde que nós chegamos, né, as ocorrências no Rio Grande do Sul elas foram de difícil gestão. E óbvio que as demandas animais elas chegavam ao corpo de bombeiros, mas por vezes chegavam também a nós. E claro que sobretudo nos primeiros dias acaba com grandes demandas, ambientalização da equipe, tudo fica muito difícil da gente pensar e gerenciar. Então nós estávamos triando algumas informações, nós chegamos no domingo e na terça-feira, no dia 7, nós recebemos esse vídeo, uma demanda num dos bairros que existia um cavalo que estava no segundo andar, numa laje, numa varanda, num sobrado, né, e que precisava de resgate. Como nós tínhamos muitos grupos trabalhando de maneira dispersa, e aí eu vou muito de encontro com a fala da professora Laurentina, em que diz que é necessário padronização, em que diz que é necessário se manter uma linha de trabalho, e é como nós trabalhamos com os bombeiros de São Paulo no Brasil, porque nós podemos não nos conhecer efetivamente do ponto de vista pessoal, mas eu já sei que o bombeiro trabalha daquela maneira, o médico veterinário treinado também adota essa mesma linha de comando, e a comunicação ela torna-se uniforme. É claro que ela é sempre desafiadora, mas o que aconteceu? Então esse vídeo no dia 7/5, na terça-feira, chegou até nós começamos a triar essa ocorrência e algumas pessoas, né, diziam que, olha, não, o grupo retirou, o grupo fez aquilo e nós pedíamos as imagens, olha, então manda para nós aí que foi comprovado o resgate, porque não estava próximo da nossa localidade, haveria uma condição de deslocamento e todo o deslocamento no Rio Grande do Sul ele era muito difícil de se fazer. No dia 8/4, na madrugada, chega para nós também a informação de que, olha, o cavalo não foi resgatado, ele ainda continua lá. E à medida que essa informação chega, que existe uma demanda e que ela foi sanada, a equipe se mobiliza para outro canto. Sobretudo num lugar de difícil mobilidade. Bom, eu sei que nós ficamos com isso, aí depois veio de novo, aí ficou essa briga, né? Muitas informações desencontradas, atualizadas, nós também estávamos correndo atrás das demandas que estavam próximas ali ao nosso alcance, e no sábado, na véspera ali de irmos embora, nós recebemos um vídeo que circulava na internet e dizendo que, olha, agora não pode falar que é fake news, ou seja, o animal ele realmente não foi resgatado. Então até nós lidamos muito com isso. Muitas pessoas que diziam fiz o resgate, tirei esse animal para buscar promoção na internet, acabavam atrapalhando esse processo e as informações que não foram cruzadas corretamente, ou seja, houve uma falha na gestão e na triagem dessa informação, culminou com esse vídeo que eu vou rodar agora aqui desse animal, né? No dia 11/5, ou seja, nós percebemos que esse animal ficou desassistido e foi encontrado morto ali, né? Praticamente pouco menos ali de uma semana após o seu chamado, ou seja, não foi provido alimento, não foi provido água e esse animal acabou, obviamente, evoluindo a óbito por falta de cuidado. O que seria, eu estou pré-julgando aqui, tá? Mas o que provavelmente não seria um resgate tão dificultoso, né, se nós tivéssemos chego até o local ou direcionado os esforços para esse tipo de situação. Então, esse é um dos exemplos e nos deixou muito triste, porque vira e mexe ele caía na nossa rede de triagem de ocorrência, né, e infelizmente nós não fomos capazes aí de conseguir triar e apurar essas informações, claro, por uma dificuldade que o próprio cenário nos desenvolvia, mas fica aqui a lição para que nós possamos, né, cuidar da triagem, porque não é só o trabalho de campo que é importante, pelo contrário, o trabalho de campo talvez seja a cereja do bolo, né, e toda a parte logística ela seja fundamental, tá? E o sucesso
das operações, elas evoluem aqui na figura o Major Barufaldi, à nossa esquerda, né? Que inclusive era o pleito de estar aqui conosco e acabou por forças maiores não conseguindo vir, mas está muito bem representado aqui. Mas essa foto ela também ficou muito emblemática para nós, porque nós estávamos trabalhando junto, estávamos alojados, a equipe veterinária estava alojada, né? Com a equipe do Corpo de Bombeiros São Paulo, e nós fizemos, obviamente, uma integração interagências, ou seja, aqui estávamos equipe de médicos veterinários voluntários, equipe do grupamento aéreo e também equipe do Corpo de Bombeiros, justamente organizando e orquestrando junto os próximos passos, os passos para o dia seguinte, e isso fez com que nós tivéssemos ali, apesar de grandes perdas, inúmeros sucessos dentro das ações. Então, é preciso que se deixe o ego um pouco de lado, eu sei que é difícil nessas horas, mas é preciso com que nós façamos a grande integração entre as agências. Por vezes, a triagem ela vai acontecer para um diagnóstico situacional envolvendo água, ela vai acontecer em um primeiro momento também via helicóptero, até que se consiga mapear as rotas e as vias. Então aqui um caso em São Paulo, na represa Billings, é uma grande represa em São Paulo, veio a denúncia de que havia um grupo de equinos que estava ilhado e que necessitavam de resgate. E a partir desse momento nós conseguimos aí fazer o levantamento e ver que esses animais eles tinham acesso a uma rota de fuga rasa, mesmo num cenário preliminar, sem ser por via aérea, mas sim por via de uma ponte que não era possível de identificar. Então, aqui eu consigo, né, numa condição, às vezes, de sobrevoo, determinar, olha, não, realmente, eu preciso de uma embarcação, são X animais, aparentemente por cima não há ponto raso, eu preciso fazer o acesso de determinada maneira. E foi também o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Essa imagem à direita, ela mostra exatamente uma égua que também ficou famosa, que ficou presa no telhado e que acabou vindo aqui uma grande quantidade de água, ela subiu muito rápido e depois ela acabou descendo e a égua ficou presa no telhado. Foi feito um sobrevoo junto às autoridades, né? E nós encontramos, né, mapeamos essa égua aqui nessa região onde está esse círculo vermelho, e se vocês repararem o nível da água, esse telhado mais aqui embaixo ele mostra o quanto a água subiu, o quanto a água estava alta, mas da mesma maneira que subiu e os animais foram jogados no telhado, a água baixou, né? Nós tentamos ao máximo cruzar as informações e até desacreditávamos um pouco, era uma região que estava inacessível do ponto de vista de estrada e de barco, então foi feito um sobrevoo e obviamente depois foi confirmada essa égua no telhado, tentamos fazer o resgate, não foi possível a remoção via helicóptero, mas ela foi retirada via uma rampa. Então, para vocês entenderem como essa triagem, aqui nós estamos falando de toda a preparação, de toda a abordagem ali que deve ser feita e como é importante, né? Dificilmente o médico veterinário voluntário, salvo raríssimas exceções, vai ter a pronto emprego um helicóptero ou recursos talvez de barco para poder fazer a triagem de uma ocorrência. E por isso, do trabalho conjunto, as operações interagências, né, a integração com outras forças se torna indispensável. E a partir de agora, nós já vamos para um cenário próximo ao que é efetivamente colocar a mão no animal ou chegar ainda mais próximo daquele indivíduo. Assim como nós já comentamos na data de ontem, o primeiro passo no resgate técnico, independente de qual seja o ambiente, quando eu tenho acesso àquele indivíduo, é a contenção e na água a sustentação da cabeça do animal fora da água. Nós podemos nos deparar com cenários relativamente simples e que os animais acabam morrendo afogados justamente pela condição de fadiga, e aqui já fica uma dica, essas condições de lama, elas geram uma fadiga muscular muito grande nos animais, então eles rapidamente entram em exaustão por toda a compartimentação, por toda a pressão e por todo o esforço que esse animal acaba fazendo para tentar sair dali, e por vezes ele não consegue sustentar o pescoço fora da água, e por uma condição, vamos dizer, vou usar um português aqui chulo, né? Um tanto quanto besta, eu acabo perdendo esse animal, que seria só talvez levantar a cabeça, por mais que eu não consiga retirar naquele momento, mas um simples fato de conter e sustentar a cabeça, eu já consigo ali
uma sobrevida para que eu possa desempenhar as outras técnicas. E parece tão básico e tão supérfluo, mas que na grande maioria das vezes você percebe que está todo mundo preocupado, tentando pensar numa estratégia assim absurda de como retirar o animal dali e a cabeça do animal solta e o animal, obviamente, se afogando ali, seja na lama ou seja na água. Nós tivemos uma ocorrência na nossa cidade, nós fomos acionados, mandaram uma foto que a égua estava num riacho raso, porém ela estava virada com a cabeça para baixo, era um aclive, e ela estava com a cabeça voltada para baixo, com a narina dentro da água. E nós dissemos aos moradores, estamos em deslocamento, mas ao invés de bater foto, cara, alguém segura a cabeça dela, só inverte ela de lado. Ninguém foi capaz de fazer, e no meio do caminho haviam já ligado para nós que ela havia evoluído a óbito. Então ela estava viva, mas por uma falta de bom senso, de uma manobra básica, ela acabou perdendo a vida. Então fica aqui o recado que o primeiro ponto é o buscar a cabeça desse animal e colocá-lo e sustentar para cima, porque às vezes ele não tem a condição mais fisiológica e muscular de sustentar esse pescoço. Como nós mostramos ontem, e nós vamos mostrar na prática também, nós temos inúmeras condições de fazer um cabresto rápido com uma corda, ou de colocar um cabresto propriamente dito ali para fazer a sustentação, né? E como eu disse, eu gosto muito desse cabresto, por ele ter uma argola, obviamente na parte superior, e ficar mais anatômico, mais ergonômico, o içamento da cabeça desse indivíduo, sem que eu tenha que torcer essa cabeça com um cabresto com uma argola na parte de baixo, né? Aqui um vídeo de uma ocorrência de atendimento de uma vaca que estava atolada, não era uma água profunda, porém ela, quando nós chegamos junto ao corpo de bombeiros, ela estava se afogando, e a partir do momento em que nós chegamos ali no cenário junto ao corpo de bombeiros, nós fizemos a contenção da cabeça do animal e imediatamente a sustentamos e retiramos da água. Novamente, eu ganho tempo nesse tipo de contenção, justamente para que eu possa ali pensar, como o capitão bem falou, e eu comecei também a comentar, qual será a melhor estratégia, a melhor maneira de retirada. Então, sempre posicionando a corda da guia do cabresto numa condição em que eu esteja ao lado contrário da água. E nas situações até que aparentemente são as mais controladas possível, eu tenho que lembrar que eu devo manter essa cabeça contida. Por quê? Nós já tivemos ocorrências, não são essas em questão, mas tivemos ocorrências em que os animais dentro de uma piscina, com a movimentação externa de todo o aparato de salvamento, acabaram escorregando por ser uma piscina com lona, com azulejo, acabaram escorregando, perdendo equilíbrio, e mesmo numa água rasa, acabaram se afogando porque não conseguiam adotar a posição quadrupedal. Quem já teve a oportunidade de ver um cavalo ou um bovino no seco que tenta se levantar, tenta adotar a posição quadrupedal e não consegue, né? Por vezes ele tenta e escorrega, você imagina num ambiente de água, mesmo rasa, isso acontecer, né? Então nós já tivemos a infelicidade de acompanhar uma situação dessa, e é extremamente traumático, tanto para tutores, proprietários, criadores, quanto para a própria equipe de salvamento. Então sempre estabelecer a contenção e sustentação da cabeça, que numa eventual situação de desequilíbrio, eu ainda tenho aquele ponto para evitar o afogamento do animal. A contenção, como eu disse, pode ser feita por meio de cordas, com técnicas específicas para fazer um cabresto rápido, de rápida colocação e soltura. E a sustentação ela pode ser feita, além do cabresto, com boias, né, com flutuadores, sejam aqueles flutuadores utilizados pelos guarda-vidas, pelos salvadores a nado, ou mesmo também flutuadores mais básicos, aqueles macarrões de piscina, aqueles flutuadores que utilizamos ali, que as crianças geralmente brincam em piscina, são aparatos baratos e que eu ter ali junto com a equipe de resgate eu posso colocar e já salvaguardar a sustentação do animal, como mostra essa imagem em um dos nossos treinamentos fora do país, né, uma situação em que há uma restrição de mobilidade desse animal, então o corpo e o pescoço pouco se movimentam, mas eu consigo rapidamente usar um método ali muito básico de elevar a narina desse animal e poder fazer com que eu ganhe tempo e esse animal não se desespere. E por vezes é isso que a gente percebe.
O animal está fadigado, ele está super agitado, porque ele sabe que ele vai se afogar, ele sente, ele por vezes acaba entrando com esse focinho ali para dentro da água, e a partir do momento que eu contenho ele para fora, eu já percebo que ele se acalma, porque ele consegue saturar, ele consegue ventilar melhor e não precisa fazer tanta força para sustentar esse pescoço. Então, uma medida básica, mas que é importante reforçar que por vezes acaba sendo negligenciada. Aqui uma outra ilustração, posso usar a câmara de pneu de caminhão para poder fazer a sustentação, outros tipos de boia para que eu consiga manter a cabeça desse indivíduo fora da água, visto que a fadiga cervical ela é muito rápida nesses animais. E o que não deve ser feito, e aqui não estou a julgar, mas é importante num evento técnico nós considerarmos, né, os métodos de salvamento que só ancoram a cabeça do animal e utilizam a puxada. Quem já teve a oportunidade de arrastar algo, de rebocar algo na água, nós sabemos o quão existe uma retenção ali na água, né? A própria correnteza, ou o próprio peso do animal, apesar dele ficar mais leve, mas a partir do momento que eu tenho algo que se projeta para frente, essa carga externa, como nós podemos dizer, o que seria equivalente a um cavalo, a um bovino, ela começa a, obviamente pelo peso, a ficar no sentido contrário. E esse peso, essa tração que vai acontecendo, se o animal estiver só contido pela cabeça, eu posso ter um ponto ali de fragilidade, além de lesões que podem ser ocasionadas, caso esse animal, sobretudo numa enchente, ele se enrosque por baixo de algo, nós podemos ter ali fatalmente o rompimento da corda do cabresto, ou no caso aqui, o rapaz no jet ski está segurando o animal pela crina, facilmente esse animal pode se perder de mim e morrer afogado, como nós tivemos num incidente no Rio Grande do Sul. Eram 10 cavalos que estavam sendo retirados de uma área muito profunda. Óbvio que leva tempo para nós fazermos ali todo o baldeamento desses animais, e uma equipe de práticos que estavam ali muito bem intencionados, querendo ajudar, amarraram o cavalo do lado do barco, um barco a motor, foram muito rápido, esse animal acabou se soltando do cabresto e acabou morrendo afogado. Então são medidas talvez que mesmo com boas intenções, talvez não precisavam ser feitas e nós poderíamos ter evitado esse óbito. Então geralmente não se recomenda, assim como no salvamento terrestre, a ancoragem exclusiva em cabeça e cauda, para que esse animal seja, obviamente, levado justamente pelo peso e pelo atrito que ele terá com a água, né, e fatalmente ele pode arrebentar e se soltar de uma maneira infortuna desse cabresto. Então, nós dizemos que, por vezes, pessoal, a melhor medida na água, sobretudo em catástrofes, né, em desastres, mas também em ambientes mais controlados, é o esperar. Então, as equipes se aproximam, fazendo uso de EPI, isso tudo assusta o animal, né? Nós devemos lembrar sempre do histórico comportamental desses indivíduos. E talvez o ponto de ganho de confiança, para eu conter aquela ocorrência, não o animal, mas eu segurar todo aquele efeito devastador do animal querer se jogar na água, do animal querer fugir, por vezes o esperar, ele pode ser feito com alimento. Esses animais, por vezes, estão numa condição clínica boa, só estão assustados e ilhados em determinado ponto, e eu oferecer alimento naquele primeiro momento gera um conforto psicológico àquele indivíduo e me dá tempo para poder, obviamente, pensar nas melhores estratégias. Então aqui um exemplo em piscina, outro exemplo em áreas alagadas, em animais ilhados, a alimentação com base no volumoso, ou seja, no feno, né, no verde, ou mesmo no concentrado, na ração, eu consigo ganhar a confiança desse animal, eu consigo ganhar tempo para que esse animal ele não tome nenhuma atitude desesperada, né? Por vezes também o que nós fazemos, aqui um exemplo de Brumadinho, o uso de aeronaves nas áreas alagadas, em que eu não tenho talvez acesso tão fácil humano pela instabilidade do terreno, obviamente, né, o aporte de água e alimento ele pode ser feito, e no caso dos bovinos de Brumadinho, bovinos e equinos de Brumadinho, eles ficaram por vezes por dias sendo alimentados, então o aporte nutricional básico ele foi feito durante dias antes que tudo estivesse muito bem pautado para a realização do resgate. E um adendo importante que eu devo fazer aqui agora, sobretudo nessa situação, eu devo lembrar
que por vezes esses animais estão debilitados, eles estão do ponto de vista clínico, né, desnutridos, desidratados, e se eu projeto a utilização de contenção química, sobretudo para remoção via helicóptero ou via barco na parte interna, eu preciso estabilizá-lo. É claro que eu não consigo aqui, nesse caso extremo, descer, fazer medicação, fluidoterapia, mas se eu já forneço energia, ou seja, alimento, e forneço água, ou seja, volume, hidratação, eu terei uma condição clínica muito mais satisfatória do que um animal desnutrido, desidratado, hipoglicêmico, com déficit de balanço energético negativo. Então, todas são medidas que devem ser ponderadas e, por vezes, para o resgate técnico de grandes animais em água, eu preciso de planejamento. E já adiantando algo do caramelo, tem coisas que acontecem e a gente pensa num primeiro momento que, poxa, nós não conseguimos retirá-lo, por exemplo, na quarta-feira, devido ao mau tempo, só que foi um tempo importante para que nós pudéssemos, aí num novo planejamento junto com os bombeiros, de poder elencar mais opções, pensar em possíveis pontos sensíveis, e isso, óbvio, deu uma maturidade muito maior para a equipe para que pudesse ser feito um desempenho ali muito melhor. Então, esse recurso do alimento, esse recurso de dar um passo para trás, por vezes estamos ganhando tempo e não o perdendo como de pronto parece. Dentre isso, outros pontos que serão treinados aí, que são fundamentais dentro do resgate em água dos grandes animais por vezes, aos grandes rebanhos e tropas, eu não tenho acesso direto ao indivíduo. À medida que eu me desloco na água, e o deslocamento em água a pé, ele é muito lento, ele é complexo, ele é fadigoso. O que eu preciso entender? Vale mais a pena, além de prover alimentação quando possível, eu utilizar a limitação de espaço. Então, no Brasil, chamamos essa cerca aqui de tela tapume, é uma tela utilizada em obras, então qualquer objeto, qualquer equipamento em que eu consiga promover visualmente uma barreira para esses animais, poderá contê-los numa região, mesmo que com água, mais segura do que eles tentarem sair dali de acordo com a nossa aproximação. Então nós víamos isso muito no Rio Grande do Sul, em outras ocorrências de enchentes. Por vezes, nas áreas rurais ou mesmo nos bairros, você acaba perdendo o referencial do que é um ponto de uma rua ou do que é realmente o leito do rio, né? É óbvio que existem análises ali feitas pelos bombeiros em que eu consigo perceber a correnteza, mas por vezes naquele momento, né, se eu adoto uma aproximação e os animais tentam fugir para o sentido do leito do rio, por exemplo, né, é muito melhor que eles fiquem parados onde eles estão do que irem próximos ao leito do rio onde tem correnteza, e fatalmente eu vou perder esses animais ali arrastados por essa correnteza. Então, a contenção para controle dessa situação não se dá só com alimento, mas também com o uso das telas tapumes ou de cercas improvisadas em que eu consigo restringir a movimentação desses animais para que a minha tomada de decisão a curto e médio prazo ela seja muito mais efetiva e eu consiga elaborar e elencar todos os recursos que eu tenho disponível. E aí, a partir desse momento, né, nós estamos caminhando numa questão cronológica. Eu forneço alimento e água quando possível, eu controlo um pouco o psicológico desse animal, eu consigo deixá-lo mais restrito, mais contido em determinada região. E aí eu preciso, desculpe, da união, da expertise entre o médico veterinário e as equipes de salvamento e os bombeiros, justamente para poder fazer o quê? Identificar os animais que são as lideranças dentro daquele rebanho, dentro daquela tropa de animais. Porque nós sabemos que como são animais que vivem num grande número de animais, ou vivem ali em mais de 2 animais em conjuntos, nós sempre temos um que exerce o papel da liderança. Por vezes eu preciso fazer uma avaliação se esses animais
que conferem ali, que são os líderes identificados, são receptivos. Então eu vou avaliar, existe um animal mais receptivo? Existe um animal que se interessou? Vocês podem ver aqui na imagem da esquerda superior, eu tenho um dos operadores que está fazendo uso de balde. Possivelmente ele tem ração ali. E nós sabemos que esses animais ficam ali alguns dias sem se alimentar. E claro que eu estimulando ali com o barulho da ração, o próprio cheiro vai chamar a atenção daquele animal e eu já vou conseguir entender e captar a mensagem de qual animal mais receptivo, mais próximo de eu conseguir pegá-lo. Porque por vezes é o que acontece, o que nós estamos vendo na maioria das fotos aí. Eu tenho um número reduzido de operadores e um número maior de animais. Mas a partir do momento que eu consigo me aproximar e fazer a contenção de um único animal, pelo comportamento no Brasil, eu não sei como aqui se chama, nós chamamos de um animal madrinhado, ou seja, são os animais madrinhas. São os animais que caminham juntos, eles são acostumados a viver juntos ou, por uma determinada situação de estresse, eles se juntam e onde um é conduzido, os outros tendem a seguir atrás. Eu sei que é algo muito básico, mas que por vezes nós nos esquecemos. Então, numa situação de emergência, se eu consigo ter a sensibilidade de fazer essa identificação e eu consigo fazer a contenção de um único animal, provavelmente numa condução responsável, assim como o capitão mostrou naquela célula de movimentação, né? Eu consigo, mapeando esse lugar e o ponto de passagem, conduzir com um único animal contido todos os outros na sequência. Então é algo muito importante de se analisar e de se observar. E como o capitão falou, né, nesse comportamento, nesse protocolo de célula, né, eu tenho ali a inspeção para a condução nas águas rasas. E geralmente os bombeiros eles vão fazer essa triagem primária, vão estabelecer um caminho seguro para que o médico veterinário, ou até por vezes o próprio proprietário, tutor desse animal, que já está ambientalizado com aquele indivíduo, né, então ambos já se conhecem, possa fazer a condução e retirada desse animal da água rasa de maneira direta, ou seja, com uma contenção física por cabresto, por corda, e esses bombeiros sempre resguardando o caminho a qual vai ser desempenhado. Outro ponto importante, e que por vezes acontece, é a condução da tropa ou do rebanho guiado por um caminho previamente preparado. Então eu não tenho, talvez, acesso ao indivíduo, eles não me permitiram aproximação, eu não consigo pegar esse animal no cabresto, né, ou na guia, mas eu consigo direcionar, eu consigo preparar e direcionar um caminho que já foi previamente estudado e visto de que é seguro, viu que não tem buraco, viu que é um caminho seguro com menos correnteza ou com uma profundidade ali razoável, e eu consigo, por estímulos sonoros, por atração com alimento, fazer com que, e direcionamento, né, com as telas tapumes ou próprio com o efetivo, eu consigo direcionar esses animais para uma zona mais segura para que seja feita essa transição. E a ideia dessas duas fotos aqui, tá? Não é uma única foto, mas são duas fotos que eu coloquei propositalmente juntas para fazer a sequência. Foi feito agora no furacão Helena, nas áreas rurais ali da Flórida, em que nós tivemos um rio que começou a encher uma determinada fazenda de leite e nós tivemos ali os animais sendo realocados, né, pela condução de veículo, por pessoas a pés, em um caminho já previamente preparado a uma zona mais segura, a uma zona mais alta, a uma zona seca. Então isso se torna primordial para a condução dos animais. Nós sempre evitamos de passar os animais em áreas em que nós não inspecionamos ou não estão previamente seguras. Sobretudo, também não indicamos que os animais sejam conduzidos a nado sem nenhum tipo de orientação ou contenção. Esse caso também é um caso é um caso famoso, de mais de 100 equinos que ficaram ilhados, e numa primeira análise nós percebemos muito, né? Nós percebemos não, né? Mas nós não estávamos lá, mas a ocorrência ela foi veiculada dessa maneira, em que os cavalos, né, adotaram ali o comportamento base da espécie, ou seja, cara, nós estamos numa ilha, todos juntos, só tem água em volta, eu não vou me arriscar a dar um passo sequer, porque eu não sei o que é fundo e o que não é aqui, né? Os animais estavam numa situação extrema, foi feita a triagem pela equipe de reconhecimento, que nós comentamos ali no começo, foi estabelecido uma zona que, apesar de ter água,
que era rasa e que seria possível realizar a passagem. Houve até uma tentativa por parte desses 4 operadores na embarcação de reconhecimento de tentar tocar esses animais, só que houve uma dispersão e uma iminência até de dispersão para a área mais funda. Portanto, foi pensada uma estratégia de uma condução dessa tropa a cavalo montado. Então aqui na foto de baixo nós temos 4 setas que indicam 4 operadores que estão montados em cavalos que foram levados por essa zona rasa até esses animais, foi feito o contato, o imprint, e esses animais eles foram conduzidos ali indiretamente por cavalo montado para uma zona, né, de segurança. Então vejam que medidas simples por vezes elas podem ser instituídas, mas o conhecimento acerca de quais serão elas é importante com que sejam falados. Outro ponto é a condução da tropa ou do rebanho de maneira indireta por barco. Então, não necessariamente eu irei atrelar o animal na lateral ou no interior do barco, mas eu consigo, às vezes, pegando um animal no cabresto, ou mesmo conduzindo via comida por uma área, por uma zona rasa, mesmo que ela tenha uma profundidade um pouquinho maior do que o outro local, mas eu consigo com o barco direcionar o caminho que esses animais precisam fazer. Geralmente eu tenho a contenção de um dos animais e eu consigo, por meio da embarcação, né, por ser já uma área mais profunda para os seres humanos, o que faz com que a mobilidade seja muito mais dificultosa, eu consigo também atrair esses animais. Ou seja, as medidas, elas são inúmeras que podem ser feitas e claro que nós precisamos ali melhor encaixá-las de acordo com a natureza da ocorrência. E aí, nós vamos avançando para algo já mais prático, no sentido em que eu tenho mais acesso a esse indivíduo, em que eu coloco a mão nesse indivíduo. E é importante, né, compreender que a condução direta, sobretudo dos equinos, por permitirem esse manejo maior em águas rasas, ela é um tanto quanto desgastante, porque nós fazemos o que no Rio Grande do Sul? Em especial, olha o nível da água, né? Isso gera um desgaste ao animal que já estava se sustentando há dias ali e a própria equipe de resgate também, que estava fazendo vários resgates simultâneos, né? Ou sequenciais. E o que nós percebemos? Os animais eles vinham na lateral do barco, na técnica que eu vou mostrar em breve, mas a partir do momento que esses equinos sentiam o mínimo do chão, eles já tentavam se desvencilhar do sistema e já queriam ir caminhando, meio que nadando. Então é preciso também respeitar, porque a embarcação ela é um tanto quanto instável e a partir do momento que esse animal começa a brigar junto à embarcação, ela pode tombar e eu posso ali, obviamente, né, evoluir para uma condição inesperada. Então, por vezes, a condução, a partir do momento que dá pé a esses animais, via cabresto, ela se torna essencial. Então temos alguns exemplos aqui dos animais, né? Óbvio que nós fazemos o resguardo com as fitas, justamente para evitar ali com que esse animal tropeçasse, né? Muitas vezes os animais estão fadigados, têm um andar mais dificultoso. Essa zona ela já havia sido determinada previamente pelo bombeiro como uma área segura ali de passagem, né? E nós temos outros exemplos ali, travessia de rios, travessia de correnteza, né? Sempre nesse trabalho de condução direta via o cabresto. E uma coisa que é muito importante no cenário de desastres e que nós acabamos realizando é a transição das equipes. Então eu tenho que ter uma coordenação entre a equipe de resgate e uma equipe que está em terra seca, pronta para conferir o atendimento clínico. Até porque, por vezes, existem outras demandas e a equipe de resgate, ao deixar uma vítima, ela já se mobiliza a outra. Mas essa troca das informações, passando como foi feito o resgate, se foi feita contenção física, contenção química, os desafios, eventuais achados, eles devem ser passados e assim nós tínhamos um fluxo, né, de encaminhamento desses animais muito rápidos, porque o que começava a acontecer quando você não tinha as equipes alinhadas, o que acontecia? Iam ficando vários animais na parte seca, amarrados, e isso vai gerando ali um volume de animais e que vai, obviamente, colocando todo um colapso
ali na região, uma falta de organização dentro daquele preceito de zona quente, zona morna e zona fria. Então esses animais eles eram encaminhados, era feita uma triagem da nossa equipe de resgate, da equipe em terra seca, rapidamente eram medicados e já por meio do trailer conduzido a lares temporários, né? Ou seja, a fazendas temporárias, a hospitais veterinários. Então essa fluidez dentro da cronologia do resgate, ela é muito importante. Avançando agora para alguns equipamentos que acabam sendo indispensáveis para o uso, que são feitos especificamente para esse tipo de atividade ou sendo adaptados de uma maneira muito fiel. Nós temos hoje esse colete salva-vida para cavalos, que é o Water Rescue Harness, ou seja, eu tenho uma sustentação torácica e peitoral com boia, para que essa parte ela fique suspensa, ela fique mais elevada, evitando, minimizando os efeitos de fadiga cervical nesse animal. Ou seja, eu o auxilio, assim como um colete para um humano, com que ele fique com a parte do tórax, ali, parte do tórax e sobretudo pescoço e cabeça fora da água. Aqui no Brasil, nós adaptamos e nós vamos passar essa situação. À medida que você ainda não tem, talvez, o Water Rescue Harness, eu posso desempenhar o uso dos flutuadores ou do Life Belt, que faz o mesmo papel na região do pescoço e na região do tórax do animal, para que você consiga ali manter essa parte, obviamente, em flutuação em caso do animal na água, de maneira intencional ou não intencional. Às vezes esse animal acabou se jogando, caindo, então é importante eu ter esse ponto. E aí nós utilizamos tanto para as conduções diretas ou indiretas, com auxílio ou não de barco, nós colocamos os flutuadores como uma medida de precaução para caso esses animais evoluam a águas mais profundas, né, e eventualmente se percam ali na condição do guia. É fato que o flutuador ele também pode ser vilão a depender da postura do animal, por isso a grande regra é, nós sempre vamos conduzir esse animal próximo à embarcação ou próximo de nós para mantê-lo estável e para que ele não rotacione, não rode na água, como passa a ser a tendência de alguns animais a depender do comportamento que eles acabam fazendo. Outros pontos são as boias de salvamento para grandes animais, né? São materiais do bombeiro que acabam podendo ser utilizados e repletos de ar e que vão funcionar como, obviamente, uma boia, um colchão ali de sustentação em que ele consiga apoiar a cabeça, de modo que eu consiga conduzir esse cavalo por toda a água profunda, ou mesmo que não seja uma água profunda, uma água em que ele tem a pé, mas eu consigo dar esse subterfúgio de sustentação, o que tende a deixá-lo mais calmo para que ele possa fazer a travessia. Importante entender que esse equipamento ele vai preso também no tórax e no abdômen do equino, ora só no tórax, ora tórax e abdômen, para que ele obviamente não escape ali durante o processo de flutuação. E lembrar que os equinos, né, cavalo é cavalo, a transição da água para a terra firme, eu devo fazer a retirada desse equipamento, porque por vezes ele pode se assustar, ele pode adotar algum comportamento hostil e que vai colocar, sobretudo, em risco a equipe. As embarcações utilizadas, elas são também de extrema importância para que nós possamos fazer um approach ao animal nas águas profundas, seja em águas abertas ou águas controladas, e a partir do momento em que eu consigo o acesso com uma embarcação nesse animal, né, eu estabeleço a passagem da contenção e sustentação da cabeça, eu estabeleço a passagem das fitas, né, aqui os meninos do Corpo de Bombeiros estão usando um passador de fita similar, não é uma haste metálica, mas é uma haste muito mais flexível e que por vezes ela faz um movimento de meia-lua e que me facilita a passagem das fitas, e as fitas vão fazer com que esse animal ele seja conduzido ou para a próxima margem ou para a borda do barco, da embarcação, para que eu tenha um controle maior
ali desse animal. Então, geralmente, né, esse caso foi um caso de um animal que estava a 3 quilômetros mar adentro. Se vocês perceberem aqui bem, ele está ainda com a sela, né? O pessoal estava montando, ele acabou tendo um momento ali de derrubar a Amazônia, né? Derrubar a pessoa que o estava montando e foi em direção ao mar, e ele acabou nadando por 3 quilômetros para dentro do mar, e obviamente o pessoal com embarcação realizou a aproximação e, de novo, como regra, primeiro ponto, contenção da cabeça e sustentação. Perceba aqui, ó, o flutuador também sendo colocado justamente para esse animal se acalmar. E o que nós percebemos na prática, pessoal, isso é muito forte aqui para a gente, né? Quando nós estamos preparando o animal, existe uma intenção, por vezes, né, de briga. Então ele quer sair, ele não quer ser contido, mas a partir do momento que eu saio com ele para as águas mais profundas, né, a hora que ele sai do ponto onde dá pé para ele, eu consigo fazer com que esse animal ele entre num ponto de aceite de contenção, mesmo se tratando de um equino. Então ele tende a ficar calmo, porque ele está fadigado, eu consigo sustentá-lo, e essa própria pressão, até de algum dos princípios aí da Mending and Squeeze, enfim, umas amarrações para potro, né? Existem alguns trabalhos que defendem até sobre uma condição de liberação de endorfina nessa pressão inicial desse animal, quando içado ou quando sustentado na água, e esse animal ele tende a ficar mais calmo, mas é claro que vai depender muito do comportamento do indivíduo. Mas, vias de regra, esse animal ele é colaborativo dentro de uma água profunda no momento em que eu estou conduzindo. Lembrando que a partir do momento que ele já sente o solo, aí a dinâmica muda totalmente, eu devo repensar, obviamente, essa questão. O uso de embarcação não é nossa expertise, mas nós percebemos que o uso do bote, da balsa, né, ou seja, da embarcação inflável, ela é muito boa, né, sendo que o barco de alumínio ele tende a ser mais instável. No entanto, para a colocação das fitas, o barco de alumínio ele nos parece conferir uma firmeza maior, e eu consigo uma trava melhor para essa fita do que talvez na embarcação inflável, que poderia ceder, né, e talvez apresentar ali a entrada de água, enfim. Também deixo depois a cargo dos bombeiros na prática para a gente fazer essas considerações, né? Mas fato é que eu consigo, com essa técnica lateral, manejar muito bem esse animal, até por longas distâncias, com o mínimo de esforço do indivíduo e dos operadores. Agora, o que é importante, né? Isso nada, como foi muito bem falado pelo Tenente Flora e pelo Capitão Franco, nada é engessado. Nós devemos entender que cada indivíduo vai demandar e cada cenário demanda um tipo de atuação. Mas o que se preconiza é sustentação de cabeça, as sustentações de fita torácica e abdominal. Lembrando que no abdômen, sempre que possível, eu evito de colocar muita pressão ou uma técnica de enforcamento no abdômen, o que poderia comprimir diafragma e atrapalhar a ventilação e expansão torácica desse animal, mas fato que eu mantenho tensionada as fitas de tórax e abdômen, e a cauda, por vezes, eu também a trago em direção ao barco. Sobretudo quando eu estou trabalhando com embarcações a motor, em que o rabo ele poderia ali entrar em contato com o motor e virar, obviamente, uma tragédia, tá? Mas geralmente é a técnica que passa uma maior confiabilidade para o animal e serenidade para que eu transcorra e percorra grandes percursos, né? Importantíssimo nessas situações eu sempre considerar algumas questões, como o contrapeso para o equilíbrio da embarcação. Isso é prioridade, porque eu tenho um animal pesado de um lado e eu preciso com que os operadores contraponham. E a todo momento, né, nós estamos numa situação de enchente, em que eu tenho inúmeros objetos ali por baixo da água, então eu devo sempre regular essa condição de equilíbrio, e também a velocidade ela deve ser controlada. Nós passamos um fato aqui que tem a ver com a velocidade e com o caminho que foi escolhido pelo operador do barco, né? O operador ele não obedeceu a uma ordem que foi dada pela equipe de resgate, e ele começou a adotar uma velocidade muito rápida, né? Ele começou a avançar muito rápido ali na velocidade do barco,
e esse cavalo ele começou a escorregar para trás, né? Então essa coordenação ela é muito importante, porque se não houvesse um ponto de obediência ali, nós teríamos perdido esse animal justamente por conta daquele processo de física que eu comentei, que à medida que o barco vai avançando, esse animal é um obstáculo, é uma carga, e ela vai sendo intencionada e empurrada para trás até o ponto que a gente pode perder esse animal da sustentação das fitas. E outra situação, sempre que possível, a escolha do caminho é um caminho mais amplo possível, porque quanto mais caminho fechado, quanto mais obstáculo eu tenho, com uma carga externa, mais dificultoso será o processo. E claro, sempre considerar a adaptação do animal ao método. Pode ser que em determinado momento eu tenha que mudar ali de estratégia, talvez tenha que lançar mão até de uma contenção química. Esse é um outro ponto importante, que nesses casos de condução lateral, assim, raramente eu tenho que usar contenção química. Só o processo da contenção da cabeça, das fitas e desse posicionamento e ao avanço das águas profundas, esse animal, ele geralmente é colaborativo nesse tipo de situação. Agora, nós temos outras situações. Por vezes, a depender sempre a condição do suporte de peso da embarcação e se é liberado pelo bombeiro a colocação dos animais dentro da balsa, dentro da embarcação, eu tenho também como fazer a condução interna desses animais. Então, por vezes, eu consigo esses pequenos animais aí dentro dos grandes, né? Ou seja, bezerros ou vitela, né? Potros, pequenos ruminantes, eu consigo colocá-los dentro da embarcação, mesmo que em águas rasas, o que seria talvez profunda para eles, e eu consigo fazer a condução como uma balsa com esses animais ali dentro. Muito importante eu sempre lembrar dos métodos de contenção física. Então, todo animal que vai para dentro da embarcação, todo grande animal dentro da embarcação, seja anestesiado ou não, eu preciso lançar mão da contenção física. Então eu vou fazer a amarração dos membros, eu vou fazer a contenção da cabeça, para que esses animais sejam limitados fisicamente, restritos fisicamente, a adotar alguma medida que possa virar a embarcação ou que ele possa pular dela e, obviamente, acabar fazendo com que o meu resgate seja um fracasso. Pensando agora na embarcação interna para os grandes animais, ou seja, para animais grandes e pesados, nós temos alguns tipos de embarcação. Essa embarcação é uma embarcação tipo plataforma, como se fosse uma balsa de transporte veicular, em que eu tenho até uma rampa de descenso, eu consigo colocar o animal dentro com prancha e tudo. É uma embarcação muito maior, mas que, claro, pensando em um ambiente, sobretudo no que nós atuamos nas enchentes do Rio Grande do Sul, essa embarcação, no caso, ela não se aplicaria, justamente porque muitos obstáculos, espaços pequenos para eu poder transitar, mas são recursos disponíveis, sobretudo ali para grandes águas, né, para águas mais abertas, em que eu posso colocar o animal, inclusive o animal em cima da prancha, sendo arrastado dentro dessa embarcação plataforma. A grande regra para os animais grandes e pesados, aí sim, além da contenção física, ele tem que estar sob anestesia geral. Eu não consigo deixar o animal só sedado, só tranquilizado, eu preciso dissociá-lo, ou seja, eu preciso deixá-lo inconsciente, controlar a infusão de anestésico pelo tempo que eu precisar até chegar em terra firme, até que ele seja deslocado dessa embarcação. E aqui nós temos alguns vídeos que não só do Caramelo, de outros resgates que foram feitos ali, né? Aqui nas imediações do aeroporto, Salgado Filho, acho que é o nome do aeroporto, né? Lá no Rio Grande do Sul, de animais que estavam ilhados e que precisavam ser retirados, e esses animais também foram colocados aí em embarcações, né? E sob a contenção química, sobre anestesia geral, foram conduzidos aí até terra firme, né? Então, foram outros casos também que aconteceram, que não só do Caramelo, e que mostraram que essa técnica ela é de grande valia e ela realmente pode ser aplicada desde que essas premissas elas sejam seguidas, né? Então, da mesma maneira que foi feito com o Caramelo, os botes, como o Capitão Franco falou, eram colocados no reboque, e esse reboque ele era conduzido até o caminhão de transporte, né? E aí, por vezes, alguns animais também não chegaram a ser encaminhados ao hospital, a hospitais de campanha, mas no próprio local, em terra firme, né, acabavam se recuperando do processo de anestesia geral. E para aqueles que nunca acompanharam,
né? Tá aqui uma reprodução do que é um cavalo se recuperando da anestesia, um processo muito tranquilo e seguro de se fazer. No Brasil nós temos o hábito de realizar muitas cirurgias a campo, né? Não só em unidades hospitalares, e a cirurgia a campo com o animal em decúbito, é de rotina do médico veterinário fazer esse processo de recuperação anestésica. Evoluindo um pouquinho mais e já caminhando ali para o fim, em algumas situações eu não vou conseguir trabalhar com animal dentro da embarcação, sobretudo os animais às vezes atolados ou que estão às margens ali, em um lugar em que eu tenho acesso por terra firme, eu preciso trabalhar com a passagem das fitas, e nós temos algumas ferramentas, como esse passador de fita. O passador de fita, como nós falamos, ele tem várias configurações, e a partir do momento que eu coloco o animal nas fitas, eu posso içá-lo, eu posso transpor, lembra que ontem nós falamos das pranchas, para a transposição de angulações ali próximas a 90 graus ou 90 graus, toda essa transposição ela pode ser feita com os materiais básicos do resgate, e por isso que ontem nós falamos das técnicas e conceitos gerais, justamente porque esse indivíduo que está na área molhada, que ele está no ambiente líquido, né, ele está na água, ele vai ter que sair. E a partir do momento que ele sai, eu devo ter base dos conhecimentos ali do resgate técnico, né? Então aqui nos nossos treinamentos, também com manequim improvisado, mas que tem um peso ali aproximado de 300 quilos, então o uso das pranchas nas margens de lagos, de represas, de piscina, por vezes se faz necessário, e eu consigo aqui, somente com força manual ou com algum sistema de vantagem mecânica, eu consigo fazer a retirada do animal desse ambiente de água para a terra firme, transpondo ali essas angulações de 90 graus. E claro, quando eu tiver maquinário, aeronave, né, a depender da situação, o içamento e a retirada via maquinário ou aeronave, a depender da localização, é uma realidade, é um ponto importante, respeitando as premissas do lifting, como nós comentamos, usando a Anderson Slim, fitas ou outros tipos de malha, né, passa a ser algo seguro e efetivo dentro desse processo. Agora, não necessariamente envolvendo só água, mas nós temos a condição de muitos grandes animais, equinos e bovinos, que acabam ficando atolados, ou seja, eu tenho um cenário de lama, eu tenho água e solo que se misturam e formam um conteúdo denso e que por vezes realizam até pressão negativa nos membros e cauda do animal, e esse animal literalmente ele fica preso e eu não consigo retirá-lo, eu não consigo puramente pegá-lo e puxá-lo, né? Eu preciso estabelecer a passagem das fitas. Só que como que eu passo as fitas? Aquele passador tradicional, por vezes ele não é, né, o strap guide, como a gente chama, ele não é suficiente. Então eu preciso lançar mão do Mud System, né, que é na verdade um sistema para resgate técnico de grandes animais em lama. E ele é composto aqui pela agulha de Nicopolos, que no padrão internacional é conhecida como Nicopolos Needle, tá? Ela é uma haste metálica meia-lua, parece um bambolê, lá no Brasil nós chamamos. Ela tem um ponto em que eu consigo aqui, uma argola em que eu consigo ancorar um mosquetão para prender uma fita, uma cinta de resgate. Ela é toda vazada em seu interior e ela tem um bocal, ela tem um ponto em que eu consigo acoplar as mangueiras, né? Tem uma régua também aqui com várias entradas. Eu tenho as lanças de lama que também são vazadas e eu consigo, com esse material, desde que eu tenha uma base no caminhão ou nos cilindros ali, eu consigo colocar ar comprimido e água sob pressão para que eu consiga vencer a resistência da lama, ou seja, fluidificar essa lama, abrir um caminho para que eu faça a passagem das fitas e posteriormente a retirada do animal. Então como que funciona na prática isso aqui? Claro que na gestão do local, como eu trabalho numa superfície instável, eu preciso, com o uso das próprias pranchas ou com aqueles madeirites, aqueles tapumes, eu consigo estabelecer uma superfície mais firme em que os operadores conseguem trabalhar em pé ou de joelhos, e aqui com as lanças de lama acopladas a um sistema de ar comprimido e água sob pressão, eu consigo fluidificar aquele conteúdo denso e posteriormente eu consigo vir com a agulha de Nicopolos, fazendo a passagem por baixo. Eu tenho a argola que ficará disponível, prendo
a fita e consigo fazer essa passagem de cima e para baixo. E eu vou mostrar um vídeo para vocês que vai ficar mais fácil do que nós acabamos utilizando aí no nosso dia a dia, que é o padrão que é ensinado, né? Então aqui outras fotos de treinamentos, né? O uso dos ganchos em J ou do J-Hook para o acesso à área quente para eu pegar as fitas, né? E o próprio içamento do animal junto ao maquinário. Então é claro que essa dinâmica de lama ela é muito complexa. Eu devo lembrar e por vezes a cauda ela é esquecida. Na cauda toda aquela lama ela se entremeia, ela forma um bloco de pedra que mesmo que por vezes eu consiga retirar parte dos membros do animal, ela acaba fazendo o processo de sucção. Então eu tenho como regra liberação de cauda, eu tenho a liberação dos membros por base do sistema de lanças, né, injeção de ar comprimido e água sobre pressão, e eu preciso também realizar um movimento do animal de um lado para o outro. Por vezes eu acabo pegando aqui na região da cernelha do animal, do dorso do animal, e eu vou fazendo esse movimento, né, de um lado para o outro para que ele possa, junto a essa fluidificação do conteúdo, ir se liberando dessa lama para que posteriormente eu consiga retirá-lo, ou pela lateral, ou por meio de um içamento, até como ontem foi mostrado o vídeo do helicóptero em que o capitão Franco coordenou a operação da retirada do animal de um atoleiro. Então aqui, uma ocorrência que nós atendemos, acho que 2, 3, um pouquinho mais talvez, uma semana antes de vir aqui para Portugal, né? Era uma vaca que estava atolada num brejo, só que a grande questão é que esse brejo, ele possui uma vegetação muito densa, o que dificultava mesmo a passagem da agulha de Nicópolis. Nós temos, né, um protótipo da agulha de Nicópolis em que nós trabalhamos, então aqui já havia sido feita a passagem por baixo, e aqui nós estamos tentando já resgatar de volta a fita, né? Tornou-se um pouco mais difícil em decorrência da vegetação, não era só lama e só água, né? Então acabou sendo desafiador aí, mas nós conseguimos fazer a passagem das fitas, e após todas essas manobras que eu expliquei para vocês, né, nós conseguimos retirar o animal, né, dessa condição. Percebam que a puxada ela acaba sendo difícil, e posteriormente eu consigo arrastar o animal para a prancha, já para uma superfície um pouco mais firme, e a partir dali, ainda numa área de atoleiro, eu consigo retirá-lo. Se vocês repararem o membro, tá? Reparem o quanto esse membro estava para dentro, né? E o tanto que eu preciso tomar cuidado para não fazer uma alavanca lateral, porque eu posso, inclusive, nos ossos longos, causar uma fratura, né, por alavanca nesse membro. Então percebam aqui de novo, após a passagem das fitas, né, o trabalho coordenado, esse animal já havia sido liberado, nós conseguimos retirá-lo e colocá-lo numa superfície ali um pouco mais estável, tá? Estamos falando de ambiente de água. Pelo menos na nossa realidade, a nível Brasil, grande parte dos nossos rios são extremamente poluídos, fora os resgates que acontecem em fossas sépticas, sejam ativadas ou desativadas, em galerias de esgoto, né? Então eu estou falando basicamente de uma água contaminada, né? E por vezes, né, aqui uma ocorrência que nós atendemos de uma vaca que estava num buraco de aproximadamente uns 10 metros de profundidade. Esse bovino estava numa fossa séptica, o cheiro era insuportável, e eu tenho que pensar que a partir do momento que esse animal for retirado dali, né, quais as providências que eu vou tomar? Eu só vou jogar uma... Se nós, né, saímos de uma operação de uma água contaminada, nós temos todo um processo de higienização, né, de descontaminação, o porquê não pensar isso para o animal? Qual a diferença? Fora que os animais que são expostos a esse tipo de ambiente, por vezes, se nada é feito, evoluem para quadro de dermatites graves, enfim, de infecções de peles ali, né, e até quadros sépticos, a depender do desdobrar. Então, o papel do médico veterinário também é de orientação para esse tipo de situação, né, justamente para uma profilaxia. Assim como nós, seres humanos, operadores, quando vamos a águas contaminadas, né, acabamos tomando os cuidados e sendo enviados à profilaxia, eu também preciso ali de uma condição para esses animais. Então, por vezes, nós realizamos o resgate em espaços confinados em que a água ela pode ser instituída. E aqui eu vou mostrar 2 vídeos. Esse vídeo é de um bombeiro do Rio de Janeiro, o sargento Bruno Carmo, é um colega, e que nós treinamos essa técnica e eles acabaram reproduzindo. É uma técnica em que eu pego
um espaço confinado, seria uma outra aula isso, né, sobre espaço confinado, resgate de grandes animais em espaço confinado, mas como envolve água é interessante. É uma ocorrência que, em tese, eu começo com água muito rasa ou sem água, e que eu posso, uma vez cabeça contida e sustentada e com o uso do flutuador, eu posso fazer o preenchimento desse espaço confinado com água, desde que eu garanta essa flutuação do animal, porque em tese, a partir do momento que ele está contido e flutuando, quanto mais água eu coloco, ele vem flutuando até a borda e eu consigo fazer a retirada sem uso de tripés ou de técnicas mais elaboradas. É claro que aqui não sou eu que vou ensinar sobre isso, mas pelo nosso trabalho já com o bombeiro há um tempo, eu já sei dos pontos. Óbvio que eu preciso considerar aqui toda a estrutura desse poço, se ela suporta a colocação de água, se essa água não vai colaborar para o colapso desse espaço confinado, bem como também a quantidade. Nós já passamos uma situação infeliz em que havia um cálculo de volume de água a ser colocado no espaço confinado, então o animal estava no seco, começou-se a colocar água, agora chegou na metade, acabou a água e eu já estava com uma ocorrência agora de um animal em um espaço confinado, com água profunda e para retirá-lo dali agora, né? Então é algo que precisa estar muito bem planejado, né, para que a coisa ela possa fluir. E fato é que a partir do momento em que eu tiro o animal dessa água contaminada ou até supostamente contaminada, eu devo avançar para um protocolo de descontaminação. E não é puramente só jogar água, né? Não é só tirar o macro, o que eu estou vendo. Eu preciso também fazer o uso de produtos químicos para que eles possam, claro, compatíveis ao animal. E aí, lá no Brasil, nós utilizamos o digluconato de clorexidina, né? Que é o dermosuave, que acaba sendo uma solução de se utilizar em superfícies dos animais. Então, nós podemos higienizá-lo e fazer a descontaminação com esse princípio ativo. Também utilizamos o líquido de Dakin, que lá para nós é o hipoclorito de sódio a 0,5%, uma diluição muito baixa e que tem uma ação total ali, uma ampla ação antisséptica contra bactérias e que acaba fornecendo ao animal ali uma segurança, sobretudo no pós-resgate de águas contaminadas. Temos também os desafios iniciais pós-enchente, e quando eu coloco pós-enchente, não necessariamente a água estará 100% baixa. A água ela pode ter baixado um pouco, né? Mas eu tenho ali os animais geralmente que acabam ficando presos em telhados, carcaças que acabam ficando expostas em locais de difícil acesso para retirar, e aí eu começo a entrar numa condição até de saúde pública, né, de exposição de resíduos orgânicos, e isso vai gerar, obviamente, um colapso de saúde pública, então eu preciso considerar, e foi isso que nós vimos no Rio Grande do Sul. Esse cavalo inclusive, infelizmente nós fomos acionados e quando nós chegamos ele já estava sem vida, né? Essa foi a foto que nos enviaram, era um fim de tarde, nós já estávamos, todas as equipes estavam já empenhadas e num dia depois do caramelo nós fomos fazer o resgate desse cavalo e ele já estava em óbito, né? Mas esse foi o cenário visto no Rio Grande do Sul e que perdurou ali, né, por muito tempo e que gera uma grande mobilização dentro de um governo que está colapsado, dentro de um município que está suprimido, né? Também a gestão desse pós-enchente quase que imediato ali e que deve ser manejado e que gera um grande trabalho para as equipes de resgate. A ideia não é se aprofundar, até porque nosso público, nós temos médicos veterinários, mas temos também os bombeiros, entre outros profissionais, mas lembrar que, sobretudo os equinos, mas bovinos também podem sofrer desse tipo de afecção, eles sofrem da síndrome de imersão ou da Equine Immersion Food Syndrome, que é uma síndrome dos animais que ficam expostos durante muito tempo ao ambiente aquático. Existe uma vasoconstrição, né, periférica muito grande e esses animais desenvolvem essas lesões cutâneas gravíssimas. A nível de ferida só, percebe-se já um grande desafio. Eu venho de uma água contaminada, uma ferida exposta, essa pele ela começa a sair, ela começa a se desprender, é uma área extensa de necrose, mas eu devo só reforçar para aqueles que talvez não são familiarizados com os cavalos, aqui, além de um manejo super complexo de ferida, que exige curativos diários,
inúmeros protocolos são descritos. Aqui em específico, só para dizer, o pessoal utilizou o Mad Honey, que é uma pomada ali que tem propriedades de cicatrização muito boas, mas no cavalo, sobretudo quando nós conversamos, existem os complicadores de um processo inflamatório, uma repercussão inflamatória exacerbada, o que gera danos metabólicos, né, e repercussões metabólicas sistêmicas muito grandes, dentre elas a laminite, que é uma das doenças que afetam o sistema locomotor, o casco em específico do cavalo, e é de difícil manejo. Então, a taxa de morbidade e de mortalidade dos animais afetados pela enchente e que evoluíram para a síndrome de imersão, né, foi realmente muito grande, uma grande escola que ainda está em desenvolvimento, os trabalhos estão para ser publicados já e pouco ainda se tem publicação no mundo. Temos trabalhos publicados, né, mas é algo aí que não é tão difuso e nós viremos aí em breve com muitos trabalhos, com tudo que foi visto lá no Rio Grande do Sul. E agora, propriamente dito, para finalizar, o Capitão Franco já conversou bastante sobre o resgate do caramelo, mas vou colocar alguns pontos aqui que foram muito importantes para nós, né? Aqui, naquele momento em que é feito o acesso à laje onde o caramelo estava e mostra toda a coordenação da equipe de reconhecimento que foi enviada. Então, eu aqui à frente, com um bombeiro fazendo a segurança, e o Dr. Bruno Neves, um outro médico veterinário ali da região de Canoas, e um barco secundário, ele foi colocado também para o nosso resguardo. Aqui um vídeo que mostra resumidamente, né, o nosso posto de comando avançado na laje, onde foram tomadas ali todas as decisões a partir do momento que nós vimos o caramelo naquela condição. Foram ali muitos minutos que foram despendidos para que nós tomássemos a real decisão, porque como nós falamos, né, um dia antes nós estávamos planejando o helicóptero, depois do helicóptero a retirada a nado, a retirada paralela ao barco, e a última hipótese talvez seria colocá-lo dentro da embarcação anestesiado. Só que diante de todo o escopo, diante de todo o cenário, né, nós, por bem ali, analisando todos os riscos, ponderamos ao final que a anestesia geral e a remoção via embarcação seria o método mais seguro. Aqui uma aproximação muito lenta, né, muito amistosa, justamente porque o telhado era muito escorregadio. Quem entende um pouco da linguagem corporal percebe que ele fica um pouco incomodado com a nossa aproximação. E eu destaco esse bombeiro aqui, ó, que está aqui no cantinho, tá? Eu vou falar dele agora, daqui a pouco, que o Capitão Franco, né, os comandantes da operação ali, acabaram dando uma função imprescindível para ver como eu tenho que no cenário me importar com tudo que está à nossa volta, né? Nesse ponto de aproximação, vocês podem ver, né, aqui tem um vídeo mais ali feito da laje. Percebam só que a equipe, ela estava aqui de resguardo, uma equipe secundária, né? Uma equipe de apoio que estava aguardando intencionalmente ali para não se aproximar do animal até que nós fizéssemos a contenção. Percebam aqui, a todo momento, né, o cavalo ele me olha, ele colaborou muito, mas ele me olha, né, ele está incomodado, ele fala, cara, eu vou sair daqui, né, ele está incomodado com a minha aproximação. Então, de fato, tem que ser feito com muito cuidado. E nós ousamos dizer que a aproximação em ambientes hostis a grandes animais se equipara aos atendimentos de ocorrência atentantes, né, a pessoas que tentam cometer o suicídio. O bombeiro ele tem que ter uma cautela muito grande. Existem cursos hoje no Brasil e no mundo que abordam esse tipo de temática, mas esse tipo de paciente, esse tipo de vítima para nós, o cavalo, o bovino, numa situação de restrição, de limitação, ele funciona como se fosse um tentante. Ou seja, eu tenho que tomar muito cuidado em como eu vou me aproximar, com a verbalização, com o tato, tudo que eu vou fazer, porque o ambiente pode gerar ali, despertar uma situação de luta e fuga e esse animal se jogar na água, e aí a ocorrência teria tomado uma outra proporção. A partir do momento que nós fizemos a contenção, a segunda embarcação ela se aproxima. Então, o que foi imprescindível, né? Todo o planejamento prévio na quarta-feira, que antecedeu a quinta do resgate, né? Toda a execução, toda
todo o planejamento na laje, ele vislumbrou diversas opções, diversas configurações, e elas foram se desdobrando, né? E nós fomos seguindo ali à risca o que havia sido combinado e adaptando quando necessário. Esse bombeiro aqui, se vocês perceberem, ele está em pé, só que ele está em pé em cima de um muro, tá? E ele foi colocado, todo equipado pelo Capitão Franco, como o primeiro bombeiro a fazer um mergulho de salvamento, um mergulho emergencial, né, para caso o caramelo, o cavalo, né, se resolvesse jogar dali ou se ele acabasse caindo dali, ele seria o primeiro bombeiro a fazer esse mergulho emergencial. E existia um segundo bombeiro, que era o próprio Capitão Franco, que também ficaria na incumbência de apoio caso isso acontecesse ou caso o telhado colapsasse. Justamente, então, estavam sendo pensados todos os pontos e todas as nuances que poderiam acontecer. Com base na decisão da equipe e com o consentimento do comando, foi feito o processo de sedação, seguido de dissociação, de anestesia geral, e esse animal ele colaborou muito com a questão anestésica. Ele tinha algumas alterações clínicas, mas que com a expertise do cálculo de dose, né, talvez não utilizar uma dose cheia, utilizar ali metade da dose, um terço da dose, nós conseguimos o efeito sem grandes repercussões sistêmicas, né? Sem grandes efeitos colaterais ali da sedação, e a partir do momento em que ele foi sendo induzido do ponto de vista anestésico, ele foi acomodado ali dentro da embarcação. E um outro ponto importante é que a embarcação ela estava no lado contralateral sendo contida por 3 cordas, justamente para que o momento em que o cavalo fosse colocado na parte interna do bote, essa embarcação ela não corresse e não existisse o risco dele cair por debaixo dela e a embarcação ir embora, né? Então tudo foi pensado, tudo foi articulado. A partir do momento que ele entrou na embarcação e permaneceu ao longo de todo o momento com os flutuadores, né, nós fizemos o uso da infusão de um anestésico pela via intravenosa e monitoração ao longo de todo o percurso, que de ida foi de 4,5 km, quase 5 km, e a volta aproximadamente 7 km, até que chegássemos em terra firme para poder conduzi-lo ao hospital. E aí foi esse cenário que foi visto, né? O bote ele foi colocado, havia até um primeiro trailer, né, que havia sido sugerido já na boca da saída ali, era um viaduto. Nós pedimos para sair porque era um trailer muito pequeno para nós entrarmos com o animal. Então foi concedido o caminhão do Regimento de Polícia Montada lá do Rio Grande do Sul, e esse animal ele foi colocado para dentro do caminhão com o reboque e o barco, né, a embarcação em cima dele. A partir do momento que nós estávamos ali em cima do caminhão, foi conduzido até o hospital veterinário. Todos os procedimentos emergenciais durante o transporte e no hospital foram tomados, o animal se estabilizou e acabou ficando de pé. E aí, uma frase que me marcou muito, né, e que para os bombeiros é uma frase de rotina, sobretudo, acredito, aqueles do salvamento aquático, né, do mergulho. Muitas pessoas vieram depois e falaram: poxa, mas aí foi fácil, né, o cavalo colaborou, aí o bote sustentou, aguentou, né? E o capitão ele nos confortou com uma frase de que a sorte acompanha os audazes. Então sim, aqueles que se propõem a fazer algo diferente, aqueles que se propõem a ousar, por vezes eles contam com a sorte. Mas essa sorte, claro, ela é imbuída de muito preparo, muito treinamento, e é isso, né? Nós corremos atrás da nossa sorte aí todos os dias. E fica de reflexão casos extremos envolvendo água, né? Aqui à esquerda um caso em Belém do Pará, no Brasil, uma embarcação que exportava cerca de 3.000 bovinos, iria exportar para a Turquia, salvo engano. Ela acabou afundando, e foi um náufrago, ele foi gradativo, né? Ele não foi abrupto, então ele foi naufragando hora após hora, né? E nenhuma medida foi tomada, e nós tivemos aí mais de 3.000 bovinos que acabaram morrendo afogados. E além da tragédia, claro, voltada aos indivíduos, aos animais, a população, né, nos dias subsequentes teve uma condição de saúde pública absurda, com os corpos que evoluíram à decomposição ali naquela região, e gerou um grande prejuízo ao município, não só do ponto de vista financeiro pela exportação, mas de fato também o colapso
ao sistema de saúde pública. E aqui uma embarcação na Itália com inúmeros ovinos, né, com inúmeras ovelhas, que acabou também naufragando e pouco se fez e muitos animais acabaram morrendo. São situações extremas, mas que nos deixam refletir. Será que de fato nós estamos preparados a responder a essas emergências aquáticas envolvendo os grandes animais, sabendo sobretudo esses eventos de grande repercussão e opinião pública? Então, óbvio que nós devemos aí, como autoridades, como voluntários, como médicos veterinários, bombeiros, nos preparar a esse tipo de situação. E fica aqui o nosso agradecimento, a parte teórica, a atenção de todos, e ficamos à disposição da professora Laurentina, e se Deus quiser, para as práticas agora subsequentes, vamos com tudo, e muito felizes aí pelo convite mais uma vez de estar aqui em Portugal, podendo falar um pouco da nossa experiência, falando do que é feito no Brasil e no mundo, e claro, também sobretudo aprendendo com os senhores. Muito obrigado, uma boa noite a todos.